Graças a Deus. Quem já abriu aí, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Escola de líderes vai te ensinar. Diz assim o texto: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas o Senhor, quem dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho a abominação ao perverso. Quando eu li esse texto, eu falei, Deus, misericórdia. Mas na verdade, queridos, esse texto ele fala um pouquinho de pessoas que desagradam a Deus através de algumas atitudes. Mas, basicamente, no fundo, o que esse texto fala é sobre as benesses de nós obedecermos a Deus e aos seus princípios. Aquilo que Deus ele traz como recompensa sobre aqueles que obedecem. Mas eu comecei a perguntar, Deus, mas esse texto ele fala de governo, ele ministra a nossa vida em várias áreas. No governo da nossa nação, sermos governados por justos ou ímpios, o governo da nossa própria vida através do que falamos, o governo da nossa vida de educar os nossos filhos. É uma palavra muito completa. Se você analisar versículo por versículo, tema por tema do que está aqui, você vai ver que Deus nos ministra em todas as áreas da nossa vida. Mas eu fiquei meditando e falei, Deus, como a Bíblia é um livro atual. Como Deus nos ministra de forma específica. Algumas palavras me chamaram a atenção nesse texto. Ele fala sobre o homem, o rei justo, ele sustém a terra. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E nós estamos vivendo uma crise política terrível. Como nós
não conhecemos ainda, não tínhamos vivido. Eu acho que no mundo talvez a gente nunca ouviu falar de tanta coisa absurda. E ele fala aqui também daquele que ama o imposto, e a gente está aí à mercê de termos os nossos impostos aumentados em tudo, mais do que eles já foram. E eu falei: Deus, como o Senhor é atual, como o Senhor nos ministra, como o Senhor nos ensina através da sua palavra, como a sua palavra, ela é viva e eficaz verdadeiramente. Nós temos vivido numa visão, e o nosso trabalho é para que se multipliquem os justos sobre a terra. Não é isso que a gente tem feito há já alguns anos. O trabalho de célula, o fato de tentarmos trazer as pessoas para conhecerem a Jesus, fala exatamente de nós trabalharmos para que os justos se multipliquem sobre a terra, para que nós deixemos ao longo do tempo de viver essas coisas que a palavra diz, que faz com que nós soframos. E eu disse: meu Deus, como o Senhor cuida de nós. Porque, queridos, a gente costumeiramente, a gente fala mal do governo, a gente critica as pessoas que administram mal, seja o clube, seja o teu trabalho, o teu chefe. Mas a minha pergunta é: o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu tenho visto às vezes muitos de nós cristãos que colocam ministrações e revelações que às vezes são interessantes, são às vezes até reais, a respeito dos filmes que assistimos, a respeito das festas que às vezes o mundo comemora, a respeito do tipo de informação que a internet passa. Mas sabe o que me deixa indignado? É que muitas vezes essas pessoas, elas lançam o problema, mas elas não trazem uma solução. Queridos, já não bastasse o medo que nós somos assediados todos os dias, que nós somos acometidos todos os dias, através da televisão, através do noticiário, através do terrorismo, através do perigo, do assalto, através da crise. Às vezes nós mesmos cristãos trabalhamos para aumentar esse medo. Tira o nosso foco daquele que é o verdadeiro Salvador. E eu me pergunto: onde está Deus em tudo isso? Para que nós vamos à igreja? Se nós não acreditarmos mais em Deus do que nas coisas que o diabo pode fazer. E aí Deus começou a ministrar o meu coração numa conversa ontem. Ele me disse assim, eu estava falando sobre essa questão dos filmes e de uma ministração que botaram aí nas redes sociais. E aí eu falei assim: posso te falar uma coisa? Nós não vamos conseguir impedir que os nossos filhos tenham contato com isso. Nós não fomos poupados disso. Nós tivemos contato com isso. Eu de pequeno, eu brincava com arma, eu brincava de capacete, de dar tiro nos outros. Hoje em dia, falar que você vai dar uma arma para o seu filho é um pecado. Mas o que nos sustenta? O que vai fazer com que nós e os nossos filhos possam vencer esse assédio? Os princípios ensinados em casa. Quanto mais nós ensinarmos princípios, quanto mais nós revelarmos as verdades da palavra, mais isso vai se solidificar dentro do nosso coração, dentro do coração dos nossos filhos. E sabe o que vai acontecer? Eles vão poder resistir, eles vão poder fazer boas escolhas. Sabe por quê? Porque quanto mais solidificado no nosso coração estão os princípios, no momento da dificuldade, no momento onde se apresentam coisas difíceis, rapidamente nós teremos discernimento de pensar: isso não é bom, isso não serve para mim. Isso é tão verdade que os nossos filhos ensinados na palavra, eles muitas vezes são já desde cedo. Eu tenho um filho de 10 anos e às vezes tem amiguinhos dele que já falam coisas que não são boas. E a minha pergunta para ele: o que você acha disso, filho? Ele disse: pai, isso não é legal, isso não é de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que quanto mais nós focarmos nos princípios e na palavra, mais resistiremos ao assédio do diabo, que é real. Queridos, quem viu a Fabíola e o Léo aí na rede social? Quem viu? Fabíola e o Léo. É o cara que pegou a mulher dele com o cunhado no motel. Saiu aí até no jornal, na televisão. Eu vi uma foto de um jovem que foi aqui da igreja vestido de mulher, fumando,
com algumas declarações embaixo das fotos que eu fiquei chocado. E olha que eu vim do mundo. Quando a gente olha para o Estado Islâmico, o que você pensa? Quando você olha para o Bashir al-Assad, sei lá como é que ele chama, presidente da Síria. É isso mesmo, né? Bashar alguma coisa. Corta essa parte aí, tá? O que você pensa? Eu penso, falo, será que essas pessoas não percebem que elas estão indo para um caminho tão ruim? Quando eu vi aquela cena do cara, da moça no motel com o cunhado do cara, o cara quebrando o carro dele com uma chave de roda, sei lá o que era, eu pensei, graças a Deus que esse cara não bateu nele. Porque qualquer um com aquela chave na mão, no momento da raiva, ele ia dar uma machadada na cabeça do cara, matava o cara e ia todo mundo preso. Mas as pessoas fazem isso porque elas não conhecem princípios. Porque os princípios estão distantes deles. Não porque talvez eles sejam tão ruins assim, mas porque não conhecem os princípios que hoje nós tivemos acesso e podemos conhecer. O que nos mantém vivos e o que nos mantém saudáveis são os princípios da palavra. Esse texto fala de que o homem justo, ele vai viver melhor. Mas quem é o justo? O justo é aquele que entendeu o caminho da cruz e começou a ser ensinado pelos princípios da palavra. Nós não chegamos conhecendo os princípios. Eu tenho certeza que muitos de nós chegamos à igreja com muitas coisas erradas. Com muitas coisas que eram quebras de princípios. Quando a gente olha para o mundo, às vezes a gente fala, será que as pessoas não enxergam? Mas nós também não enxergávamos. Por isso esse trabalho que temos feito tem mudado a história de muita gente. E essas sementes, elas dão frutos. Cadê o Hélio? Está aí? É aniversário dele hoje, cadê ele? Ele está lá no fundo, ó. O Hélio veio para a igreja alguns anos atrás. Ele morava na rua. E aí ele sumiu. Mas a semente permaneceu e ele voltou. E Deus vai restaurar a vida dele ainda. Mas sabe o que é isso? Esse trabalho através da semeadura de princípios, ele traz frutos. Talvez você tenha pessoas que você falou de Jesus, elas não estejam aqui hoje ainda. Ou talvez elas já não estejam mais aqui, mas talvez estejam ainda na presença de Deus em algum outro lugar, não tem problema. A minha dúvida, o meu desafio quando eu comecei a meditar nisso é, o que nós temos feito para fazer a diferença com o nosso governo? Queridos, infelizmente nós temos feito coisas ruins como igreja. Nós tivemos a oportunidade já algumas vezes de elegermos pessoas que pelo menos diziam temer a Deus. Se elas seguiriam os princípios, eu não sei, eu não posso saber. Mas nós tivemos como igreja a oportunidade e não fizemos. Não fizemos porque ainda como igreja, nós ainda falamos muito mal dos outros, mas não fazemos às vezes o nosso papel. Nós temos essa tendência. Já não basta, querido, nós sermos submetidos diariamente a toda essa opressão. Essa opressão, através às vezes de atitudes de cristãos muitas vezes, que lançam mais medo no nosso coração. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se encontra dentro de casa pensando, não tem saída. Quantos aqui já pensaram que o Brasil agora não vai sair dessa crise? Pode levantar a sua mão. Levanta, gente, o desodorante venceu. Levanta aí. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente estão contaminados com um discurso diferente do que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar os desafios. Eu sei que nós estamos diante de um grande desafio. É fato. Mas eu tenho pessoas na minha ramificação de pessoas que caminham ao meu lado, que têm vivido os melhores dias da sua vida no meio da crise. Enquanto o mundo prega falência e fracasso, eu tenho discípulos que estão vivendo o maior momento financeiro da sua vida. E eles não estão vendendo droga, e não são políticos, nem fazem parte do PT. Sabe por quê? Porque muitas vezes, qual é a estratégia do diabo?
que a gente já sabe, mas a gente cai nela todo tempo, é tirar o nosso foco. Quantos aqui chegam no final de um ano como esse, e às vezes falam, meu Deus, que ano difícil. Dá até tristeza às vezes. Eu tenho pessoas que eu amo aqui dentro da igreja, que viveram o pior ano da sua vida. Mas isso não quer dizer que ele vai permanecer desse jeito. O que a palavra diz é que existe um tempo do deserto, mas ele vai terminar. E sabe o que é importante? Quanto mais sólido for a base dos princípios dentro de nós e os nossos filhos vão ficar mais fortes e vão resistir mais a esse assédio do diabo com sabedoria. Não adianta nós olharmos para as circunstâncias achando que nós somos derrotados. Isso não vai nos tirar dela. Entenda de que a crise às vezes é um projeto de Deus, porque na crise nós nos tornamos pessoas mais sensíveis e na crise nascem grandes vencedores. Eu sei que esse ano foi um ano difícil. Eu não estou aqui querendo dourar a pílula. Eu sei que nós passamos muitas dificuldades, ou muitos de nós. Mas eu quero que você olhe para o que a palavra fala. A crise, ela forja em nós um caráter de vencedor. A crise, queridos, elas vão gravando na nossa memória os princípios. Eu vou fazer um exemplo rápido. Quando alguém tem uma crise financeira, ela aprende a dizimar e ofertar. Mas quando não tem crise, resiste. Sabe por que resiste? Porque acha que a capacitação pessoal de ganhar dinheiro é suficiente para ela se manter o resto da vida. Porque a confiança dela está depositada num lugar errado. Mas quando a gente está na crise, a gente tem que pedir para Deus, Deus me ajuda. E a gente então começa a aprender princípios. Por isso que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Tem muita gente que chega na igreja sobre o muito, e Deus precisa tirar o muito e colocar no pouco, para que ele aprenda a ser fiel. E aí Deus restitui. A palavra diz que ele restitui 100 vezes mais. Diante dessas dificuldades, querido, a convicção que nos foi ensinada em casa, ela precisa ser maior do que a influência de filme, do que a influência de um jogo de internet. Queridos, eu fui um jovem que não conhecia Jesus. Eu fui exposto a tudo isso, e por isso, não foi por isso que eu matei alguém. Às vezes a gente se engana, a gente subestima, às vezes, a força que existe na palavra. A gente precisa ensinar, a gente precisa fazer as pessoas entenderem, e por isso elas vão fazer boas escolhas, e não obrigá-las. Esse é o maior desafio. E quando eu falo isso, eu falo com temor. Eu tenho 2 filhos que são crianças ainda, eles vão passar pela adolescência. Mas todos os dias eu oro e digo, Deus, obrigado, porque eu vou ter um relatório, que quando os meus filhos passarem pela adolescência, eu vou ter um relatório dizendo, os meus filhos não passaram pelo assédio que todo adolescente vive, de crise existencial, de aflorar hormônios. Eles vão ser servos fiéis, eles vão permanecer firmes, eles vão declarar a palavra, eles vão ser pessoas tementes a Deus. Todos os dias eu oro e declaro isso sobre a vida dos meus filhos, porque eu não tenho outra escolha. Não tem outra escolha. Eles vão ter que ter as experiências deles. Mas se eu der a eles base para terem as experiências firmes na rocha, eles vão vencer. Foi assim conosco. Apesar de eu não ter nascido num lar cristão evangélico, eu tive pais que me ensinaram princípios. E porque eles me ensinaram princípios, eu hoje posso falar que eu passei por essas provas. Eu não sei quais virão, mas as que eu passei até hoje, Deus me honrou nelas. Por quê? Porque quando passamos pelas dificuldades, se temos uma base sólida, nós vencemos. Queridos, é muito difícil passar por dificuldades caminhando com Jesus. Mas quando temos princípios, nós saímos dela. Nós vencemos a crise. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é lógico, chega no final do ano, a gente fica pensando, e agora? O que vai ser 2016? Os prognósticos são terríveis. Aumento de imposto, plano de saúde,
Escola, 30%, 20%. Alguém aqui recebeu um aumento de 30% no salário? Ora por mim. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos esquecer de que existe um Deus que trabalha por nós. Queridos, os maiores líderes que a terra conheceu, os homens mais prósperos, eles nasceram em meio a crises. Porque na crise, nós permitimos uma coisa que Deus me falou hoje de manhã quando eu acordei. Na crise, Deus muda a nossa mente. E a Bíblia diz em Romanos 12 que é pela renovação da mente que nós somos transformados. Olha por que é necessário a crise. Porque é na crise que nós permitimos que Deus transforme a nossa mente. O maior exercício de Deus, de amor, é nos levar à crise. Eu sou pai, eu não quero ver meu filho sofrer. Mas às vezes é necessário. Às vezes uma palmada ela é necessária. Uma repreensão é necessária. Sabe por quê? Porque quando nós somos repreendidos, ou somos confrontados com o nosso erro, nós entramos na crise. E a crise muda a nossa mente. Por isso eu quero que você entenda, nem tudo está perdido. Pode existir desafio. Mas eu quero te dizer, se você orar hoje, Deus vai te dar ideias novas. A chave de mudar a sua vida não depende do governo que temos, ainda que sejamos diretamente influenciados por ele. Pensa uma coisa comigo. Se você tiver que pagar um imposto de 30% do que você ganha, é alto? Sim ou não? Muito alto. Imagine que você ganha R$1.000 por mês, você vai ter que pagar 300, é alto. E com certeza, com R$700 você não vai conseguir viver. Ou vai viver muito apertado. Agora, se você estiver ganhando $1 milhão, o imposto ainda é alto, mas você vai viver muito bem com $700 mil que vai sobrar na sua mão. Consegue entender isso? Então, a sua prosperidade não depende do imposto. Você conseguiu entender isso ou não? Depende de quanto entra e de quanto sai, que está na sua mão o poder de decidir quanto sai da sua conta, sabendo que você já tem um imposto a ser pago. Você que tem que controlar. Eu quero que você entenda mais uma vez, você e eu, né? Eu estou falando isso, mas isso é para mim também. Há esperança para você. Nós não fazemos parte dessa realidade mais. Dessas pessoas que não sabem o que fazem. Eu citei alguns exemplos, porque são coisas que eu sei que nós fomos assediados antes de Jesus. Adultério, ganância, prostituição às vezes. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós saímos dessa realidade de que nós não tínhamos consciência disso e passamos a poder tomar boas decisões. E como disse o pastor César aqui no último culto, uma palavra abençoada: o que o homem pensa é o que ele é. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ele está querendo dizer de que nós somos o que pensamos que somos. Como eu disse, em meio à crise, nós encontramos ideias criativas. E você deve pedir isso a Deus. Eu tenho certeza que muita gente chegou aqui hoje pensando o que vai ser de mim no ano que vem. Tem gente aqui com medo de perder emprego, é verdade ou não? Sim ou não? Tem gente aqui pensando que o ano que vem não vai conseguir pagar as suas contas. Eu já tive isso também. Eu já pensei isso. Várias vezes, eu e a Carolina, nós somos muito organizados na nossa conta. Extremamente zelosos. E eu já tive mês de fazer a conta e falar, meu Deus, vai faltar. Mas porque eu cumpro princípios, Deus não permite que falte. Deus não permite que essa escassez entre dentro da minha casa. E em meio à crise, Deus nos sustenta. A palavra promete isso. Queridos, as dificuldades elas nos levam a nos esforçarmos mais, a buscarmos alternativas.
a meditarmos. Quando você está com a conta gorda, você não economiza muito, é verdade ou não? Quando tem dinheiro sobrando, R$50, paga. Mais uma empregada, tudo bem, paga. Vou trocar de carro, troca. A gente fica meio tolo. Tirando o reverendo Schultz, que ele é alemão, né? O reverendo Schultz é o pastor César Kish. Ele não conta que ele é muito organizado. Mas é verdade isso. A gente começa a fazer gastos sem pensar direito. Eu não estou falando de gastos grandes. Às vezes as pessoas não são irresponsáveis. Mas às vezes elas fazem pequenos gastos que ao final de um tempo representam uma quantia considerável. A gente faz menos conta. Mas quando a gente está em crise, até para comprar um lápis, a gente faz conta. Quanto custa um lápis? Alguns centavos. 50 centavos. Mas quando a gente não está em crise, a gente não faz conta. Queridos, há 2 anos atrás, brasileiro chegava nos Estados Unidos, os caras estendiam até tapete vermelho. Se passasse num outlet depois num grupo de brasileiros, não tinha nada. Só tinha tamanho que não serve para ninguém. Ou cor que ninguém quer. Sabe por quê? Irresponsabilidade. Ninguém faz conta. Ninguém pensa no dia mal. Ou uma boa parte não pensa. E eu reforço essa tese de que a dificuldade ela transforma a nossa mente. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis 39. Se não roubar o Gênesis da minha Bíblia aqui, eu vou achar. Na hora que a gente está ministrando, eles roubam os livros da Bíblia, a gente não acha. Gênesis 36 diz assim. Já abriram aí, não? Não, desculpa. 39, perdão. Gênesis 39. Eu falei o quê? 36. Essa noite eu não dormi, viu, gente? Por isso, estou com sono. Gênesis 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com ele. Diga, o Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero, diga, que veio a ser homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, diga, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que eu entenda isso, em nome de Jesus. Muitos são os exemplos na Bíblia, de pessoas que, porque tinham um relacionamento com Deus, tiveram o seu status pessoal e social completamente transformados. A Bíblia diz que José havia sido rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo para uma terra distante da dele. Você já pensou? Uma pessoa ser vendida como escravo para um lugar que ele não conhece, com pessoas que ele nunca viu. Qual é a perspectiva dele? Mas a Bíblia diz que Potifar percebeu que Deus era com ele. Por quê? Vamos aí, gente. Vocês estão fazendo a gestão da ceia ainda? Porque ele cumpria princípios. Porque as atitudes dele eram atitudes de quem cumpria princípios. Não adianta você ter em casa um discurso com seu filho se você não tiver atitudes. Porque as atitudes são mais importantes do que o discurso. A pastora Miriam tem uma história interessante que eu lembro toda vez. O Gustavo era pequenininho e ela disse que ela morava num apartamento e naquela época não tinha essas redinhas de proteção. Então ela falou assim, chamou o Gustavo na janela, falou, você não pode pular na janela, sabe por quê? Pegou um ovo e jogou pela janela.
Aí pegou pela mãozinha dele, desceu lá embaixo e falou: olha o que vai acontecer com você se você pular pela janela. Eu pensei, que sabedoria. Você já imaginou um ovo espatifado? Que andar que era? Terceiro andar. Sabedoria. Não adianta falar, mas a atitude marca. Tenho certeza que ele nunca pulou pela janela, até porque ele está aí, casado fresco. Mas o que é interessante em tudo isso? Que Deus destaca os seus servos em meio à crise e coloca os seus servos para assumirem lugares de destaque. E você pode ser uma dessas pessoas. Obrigado pelo pastor Anderson que disse aleluia. Você pode ser uma dessas pessoas. Por que nós tememos a crise? A quem temos dado ouvido? Quando o apóstolo me pediu ontem para ministrar uma palavra, eu disse: Deus, eu não quero falar de reavaliar ano. Apesar de ser difícil a gente não falar sobre isso. Mas eu quero que as pessoas saiam daqui, hoje, com esperança, com expectativa. Porque, querido, se nós não tivermos esperança e expectativa, quem vai ter? Se você tiver com medo, quem vai ter coragem? Eu oro todos os dias para Deus tirar do meu coração medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de avançar. O medo diminui a nossa velocidade. E não adianta você dizer que você não tem medo. Tem sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então o meu desejo é que a gente saia daqui com expectativa. Mas tem uma coisa que é muito séria que eu quero falar para vocês. Que nada disso é possível se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus. Esse livro aqui não vale nada se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai tentar ler e não vai entender. Às vezes eu vejo alguém ministrando e falo: meu Deus, que revelação tremenda. Mas eu leio isso e não entendo nada do que ele entendeu. Sabe por quê? Relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que ele tem mais do que eu, não. Às vezes tem mesmo. Mas o relacionamento com Deus nos fala coisas específicas. E sabe o que está faltando na igreja, queridos? E não é na igreja Shaddai, não. É na igreja de Cristo. É relacionamento com Deus. A gente perde muito tempo cuidando da vida dos outros. Muito tempo falando mal dos outros. Muito tempo servindo às vezes na igreja. Sem orar. O que adianta? O que adianta? O que adianta? Fazemos tudo para todo mundo e temos a nossa vida destruída porque não nos relacionamos com o Pai. A gente vive se degradando dentro da igreja. A gente vive se pegando na igreja. Eu não estou falando daqui da igreja Shaddai só, não. Aqui também. Em nome de Jesus, não. Mas na igreja de Cristo. Por causa de discípulo. Por causa de honra. Por causa de posição. Por causa de lugar na igreja. A gente perdeu muito isso. Muito relacionamento com Deus. Sabe por quê? O diabo faz isso de propósito. Porque a gente perde tempo com essas coisas, em vez de investir tempo falando com Deus. Em vez de gastar tempo orando, buscando a face dele. Porque se nós fizermos isso, tudo vai ser diferente. A forma de você enxergar as coisas vai ser diferente. Queridos, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nós pastores, às vezes administramos situações complicadas na vida de outras pessoas. Pessoas que perderam familiares, pessoas que estão enfermas. Em algumas dessas situações eu penso: meu Deus, como o relacionamento com Deus nos sustenta numa hora como essa?
Como Deus nos faz passar pela dificuldade, a ponto da gente olhar para trás e falar: meu Deus, eu não sei como eu passei, mas eu estou vivo. Nas minhas crises pessoais, eu com Deus, Deus me falou muito isso, muito. O melhor pastor que você pode ter é você mesmo. Eu falei: Deus, eu queria um carinho, você me dá uma paulada? Ele falou: é. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. E eu quero que você medite sobre isso, porque eu tenho certeza que hoje Deus está te dizendo: 2016 pode ser melhor ou não. Depende da sua busca. Depende do seu desejo. Depende de você. Depende de mim. Porque quando nós estamos na presença de Deus, todas as coisas têm outra cor. Deus vai te dar ideias novas, eu tenho certeza disso. Mas depende de você. Eu quero que você fique de pé. Veio. Hoje, eu tenho certeza que Deus vai mudar a história de algumas pessoas, não de todas. Não de todas. Porque eu sei que teve gente aqui que não veio com o coração disposto a isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai mudar a história de alguns. Se você entendeu, se você viveu um ano de crise, se você viveu um ano de dificuldade, se você reconhece e identifica que você precisa de mudança, sai do seu lugar e vem aqui. Está calor, mas é o Espírito Santo nesse lugar. Pode apertar. Feche os seus olhos. O que você precisa? Você não está pedindo aqui para o pastor Murilo, para o apóstolo Fábio, para a igreja El Shaddai. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que te ama e que te escolheu, aquele que te chamou pelo teu nome, te tomou pela mão e disse: vem comigo, porque eu sou contigo, porque eu vou mudar a sua história. Feche os seus olhos. O Espírito Santo vai te dar ideias novas. O Espírito Santo hoje vai te dar soluções. O Espírito Santo hoje vai te dar respostas. Feche os seus olhos.
Santo está com saudade de você. Começa a clamar a Ele. saudade da sua presença no altar do Senhor. E eu estava aqui agora com os meus olhos fechados, e eu me lembrei de uma dança que a adoração fazia, que tinha uns tecidos vermelhos como línguas de fogo, que o Espírito Santo distribuía sobre as pessoas. O Espírito Santo está aqui.
Ele quer entregar algo novo, mas Ele precisa da sua busca. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio. Ele está tocando de forma específica as pessoas. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te dar algo novo. Ele vai te dar novas ideias. Ele vai te dar novos sonhos, novas estratégias. Mas antes disso, Ele quer que você volte para a presença dEle. Talvez você não tenha saído, mas a coisa que eu tenho mais profundo no meu coração é que Deus está dizendo assim: eu tenho saudade de você. Do tempo em que você me buscava profundamente, sem medir consequências. Do tempo em que eu tinha liberdade para te chamar, estivesse você fazendo o que estivesse, para a minha presença. Muitas vezes o trabalho, a televisão, a família tem nos roubado da presença dEle. Mas Deus quer mudar hoje isso. Levante seus braços. O Espírito Santo vai te tocar. Fecha seus olhos. Sopra, Espírito Santo, com teu poder nessa manhã. Suas mãos e clame a Ele. Receba aí o toque do Espírito Santo na sua vida. E se você ora em línguas, levante a sua voz agora. O Espírito Santo está se movendo.
Você vai abraçar pelo menos 3 pessoas que estão aí do seu lado e vai dizer para elas assim: o seu ano vai ser diferente. Deus vai te dar ideias novas, estratégias novas. Ele vai te dar lugar de destaque nessa terra.